Boa noite. A nossa aula 5. Hoje é a nossa aula 5, né? Nossa quinta aula de alfabetização de alunos com autismo. Eu sei que é um processo, vocês ainda terão que caminhar, que seguir um percurso aí pela frente. Alguns autistas, vocês poderão ter outras técnicas, diferente da que está sendo sugerida aqui. Então, é muito assim, estou trazendo para vocês muito do meu dia a dia, da forma como eu aprendi a alfabetizar as crianças, né, dentro da minha prática clínica. Mas vocês podem e devem estar utilizando aí a vivência de vocês, a vivência prática de vocês. O olhar de vocês é muito importante. Várias pessoas mandaram mensagem para mim, me dizendo assim: olha, eu faço dessa forma, eu uso essas atividades, olha, eu tenho feito assim. Tem compartilhado comigo, algumas pessoas têm compartilhado comigo a sua rotina, né, a sua prática. E é isso, gente, é você utilizar a sua abordagem dentro do que você sabe fazer, de como você aprendeu, mas observando ali a individualidade, porque nós somos diferentes. Então, tem uma criança, por exemplo, que pode gostar de trabalhar, por exemplo, com tinta, por exemplo. Pode gostar de lambuzar as mãos, pode gostar de executar ali uma atividade onde ela vai precisar pintar com os dedos, mas pode ter outra criança com autismo que não queira nem chegar perto de tinta, como já aconteceu comigo, da criança olhar a tinta e chorar mesmo, e chorar que não quer entrar, não quer fazer, porque ela não quer, em hipótese alguma, sujar as mãos. A mesma coisa, tem gente que conversou comigo, que também já utiliza muito a massinha para alfabetizar, né, para fazer as letras. Eu tenho muitas crianças que gostam da massinha, muitas mesmo, mas também tem crianças que não gostam da massinha. Se eu falar em massinha, ela já tem comportamento inadequado, já grita, já chora. Então, isso é muito importante, a gente observar. Hoje a gente vai entrar um pouquinho mais na prática. Se você for olhar lá as aulas anteriores, a gente falou um pouquinho sobre a teoria, né? Falou um pouquinho sobre o autismo, falou um pouquinho sobre a análise do comportamento, falou sobre a metodologia fonética, mas hoje eu vou falar para vocês um pouco da prática e o que funciona dentro da prática do dia a dia e o que não funciona, porque eu acho também que é muito importante vocês saberem que algumas crianças com autismo, elas podem se adequar, gostar, né, de determinada atividade, outras podem não gostar. Então, é bem importante que você identifique o que a criança gosta e o que a criança não gosta. Gente, a gente vai seguir naquele mesmo percurso, né? De sempre, se você tiver alguma dúvida, você pode escrever aqui no chat, tá bom? Que eu leio o chat. E hoje, a nossa aula de hoje, essa reposição, né? Na verdade, seria ontem essa aula, mas infelizmente ontem a gente não conseguiu, né? Por conta das chuvas aqui. Aqui tá frio, gente, tá 10 graus, e eu tô usando até luva para vocês verem, olha. Como tá bem frio aqui, e pode ser que a conexão fique oscilando. Então, se tiver algum problema com a gravação, aí eu vou ter que refazer a aula, né, vou ter que gravar novamente, né, essa mesma aula, mas esperamos que não tenha nenhum problema com a conexão. Então, vamos seguindo aqui. Alfabetizando no TEA, né? Como que você vai alfabetizar uma criança que tem comportamento inadequado? Lembra que eu falei para vocês do comportamento? É bem importante que a gente observe a questão do comportamento. Eu vou mandar agora para vocês aí no grupo, eu vou encaminhar por aqui mesmo, pelo computador, aqui pelo WhatsApp comercial, porque eu tenho dois WhatsApps, né? Tenho comercial e pessoal. Eu uso muito também o meu pessoal
para comercial. Eu vou mandar para vocês aqui um programa de ensino, porque eu vou precisar que vocês acompanhem também aí comigo, tá bom? É um programa de ensino, acho que eu não mandei esse, eu mandei o outro programa método fônico para vocês. Mas eu vou mandar esse que está aqui no slide. Para você montar essas atividades, você vai precisar fazer esse planejamento. Então, esse modelo, né, vamos dizer assim, essa base aqui, ela seguiu um planejamento. Então, eu fiz um planejamento para a criança, deixa eu só enviar aqui para vocês. Eu fiz um planejamento para a criança, em cima desse planejamento, eu calculei mais ou menos assim, um período para poder estar realizando e alfabetizando a criança. Qual foi o período que eu utilizei, né, para fazer esse planejamento? Se eu não me engano, foi 3 meses, só confirmar aqui. Vou mandar para vocês. Acabei mandando para mim mesma, peraí, gente. Acabei mandando para mim mesma, deixa eu mandar para vocês. Deixa eu só entrar aqui. Então, o planejamento ele vai ser muito importante, porque é ele quem vai dar norte para a tua alfabetização, para o processo de alfabetização. Recapitulando lá, primeiro passo, conhecer o aluno, conhecer as necessidades do teu aluno, saber o que ele gosta, quais são as preferências do teu aluno. Alguém me perguntou também sobre alfabetização, atividades para adulto. É a mesma coisa, não vai mudar nada. O que o adulto gosta? Quais são as preferências do adulto? Então, mandei aí para vocês. Esse que eu mandei para vocês é o que a gente vai usar aqui agora, tá? Mandei aí no grupo. Então, quais são as preferências do adulto? O que o adulto gosta? O que o adulto sabe fazer? Então, a gente vai, primeiramente, pegar lá aquelas informações. Depois de pegar as informações, nós vamos fazer a observação aí do comportamento dele no dia a dia da nossa terapia. Como que ele vai se comportar? Ele vai se comportar de uma forma adequada? Ele vai sentar? Ou ele vai ficar correndo? Ele vai quebrar os materiais? Ele vai se jogar no chão? Ele vai se autoagredir? Ou ele vai agredir o outro, que a gente chama de heteroagressão e autoagressão, né? A heteroagressão, ele agride o outro. A autoagressão, ele se agride. Eu tenho um paciente que ele faz a autoagressão. Ele se machuca, ele dá socos na perna dele e também ele se bate assim. Ele bate assim na cabeça dele. Mas ele bate muito forte, muito forte. Então, ele não bate no outro, ele se bate quando ele não quer fazer. Então, essa semana, eu fui na escola fazer uma visita. E eu vi todo mundo fazendo atividade e ele só encaixando umas pecinhas, brincando. Uma brincadeira que não tinha nenhuma função com a atividade que estava sendo planejada para a classe. Então, eu fui lá, peguei a folha, né, observei o que estava sendo planejado para a classe e sugeri que a professora apresentasse para ele uma folha com uma imagem relacionada ao que estava sendo ali, que era o meio ambiente. Então, eu pedi para a professora desenhar algo relacionado ao meio ambiente. Aí foi desenhada uma árvore. A professora desenhou a árvore e eu entreguei a folha para a criança. A criança, quando viu a folha, ela rasgou a folha. Ela não quis a folha. E ainda cuspiu, fez assim, cuspiu. Então, rasgou e cuspiu. Por que ela teve esse comportamento? Porque ela não quer, ela estava tendo uma fuga. Esse é um comportamento que a gente chama de fuga. Ela está dizendo assim, eu não quero fazer essa atividade. Em outras palavras, né? Porque essa criança é não verbal. Eu fui fazer essa observação em sala, a gente tem 45 minutos, né, para observar
a criança em sala para montar o planejamento terapêutico dela. Então, eu fui fazer observação em sala para poder montar o planejamento dela, para poder mandar para a escola. Então, a gente só tem 45 minutos para fazer isso, porque ele é plano de saúde, o plano não faz, não remunera, entendeu? Se passar da sessão. Então, o olhar que eu tive naqueles 45 minutos ali foi tão rápido, mas eu pude perceber que aquela criança não estava ali acostumada com atividades pedagógicas. O que ela queria mesmo era ficar ali na sala de aula, só brincando com algo que não tem relação com o que está sendo falado. Então, isso não é inclusão, gente. Isso a criança está ali, ela está socializando apenas, ela não está tendo uma aprendizagem satisfatória pedagogicamente. Então, o papel do nosso papel, né, quanto psicopedagogo, neuropsicopedagogo, professor do AE, até mesmo professor de sala regular, é que a criança aprenda. O professor tem esse papel. A criança precisa aprender. Então, a adaptação ela vai ser algo aí muito importante. Uma criança que está no terceiro ano, que é o caso dele, não lê, é não verbal, é um autista não verbal, mas ele tem algumas habilidades que podem estar trabalhando ali as atividades da sala de aula. Então, uma atividade que pode trabalhar a habilidade de sala de aula, que foi dada e oferecida para ele. Uma pintura. Então, por isso que eu comecei aqui mostrando para vocês o slide. A gente vai iniciar o planejamento ABA com atividade de coordenação visomotora. Então, a gente vai ter contorno de letras com dedo, pincel, cotonete, canetinha, etc. A gente vai usar aí os recursos que a gente tem e como a gente está acostumado a trabalhar, para que a gente possa inserir aí dentro desse contexto esse recurso ali para a criança, facilitado para a criança. Mais uma coisa interessante. Por que eu coloquei aí uma letra vazada? Se vocês, não sei se vocês repararam, mas é uma letra vazada, né? Uma letra A, bem grande. Se você for ver, até a cor dela é uma cor uniforme, né? Uma cor preta. Ela não tem cor, ela não tem assim, nenhum outro enfeite. Como você vê, por exemplo, na maioria das salas de aula, né, de educação infantil, se você for entrar numa sala de aula, você vai ver muito enfeite. As letrinhas enfeitadas, muita informação na sala de aula, muita coisa na parede. O professor gosta disso, né? Quem fez pedagogia, eu também fiz pedagogia, a gente aprende lá que quanto mais lúdico o ambiente, né, melhor para a criança aprender. Então, a gente tem ali uma vasta informação ali na parede até. Então, ali, isso tudo, gente, é muito bom, é maravilhoso, é lindo, é bonito, mas quando a gente fala de criança com TEA, com autismo, nós precisamos pensar na questão sensorial. A gente precisa pensar na dificuldade de percepção sensorial, na dificuldade de memória auditiva, a dificuldade de memórias, até mesmo visual, memória de trabalho, memória de longo prazo. A gente tem que pensar em tudo isso. Então, a gente precisa facilitar a vida dessa criança. E a gente também precisa pensar numa questão aí que é uma questão muito importante, que é a gente vai dar primeiro o pouco, e a gente vai gradativamente ampliando aí esse leque. Então, eu não vou mostrar para a criança, ainda nesse momento, o alfabeto todo. Lembra que eu falei na aula anterior? Eu vou começar mostrando as vogais. Tá bom, esse é meu planejamento. Mas eu não vou mostrar todas as vogais de uma vez. Eu vou mostrando as vogais fracionadas. Eu começo mostrando duas vogais. Eu vou trabalhar
na semana, eu faço um planejamento semanal, 2 vogais apenas. Lembra que a gente vai falar, a gente vai usar os encontros vocálicos depois? Porque a gente vai começar usando só 2 vogais. Eu não vou a, e, o de uma vez toda, assim. Por quê? Eu tenho que pensar que o autista ele tem uma questão, gente, que é uma questão que vocês precisam estar muito atentos, que é a questão da teoria da coerência central. Essa é uma teoria que ela já foi comprovada que ela é deficitária na pessoa com autismo. O que é essa teoria da coerência central? O que é coerência central, né? É selecionar partes de um todo. Então, o autista, ele tem dificuldade de fazer essa seleção aí de partes de todo. Então, quando eu penso, por exemplo, para vocês terem uma ideia, eu penso numa casa. Tá, eu pensei na casa, mas eu vou pensar nas partes da casa. Eu vou pensar o que tem dentro da casa. Eu vou pensar no todo. Se eu falar cozinha, que é uma parte da casa, o que tem numa cozinha? Eu vou pensar o que tem na cozinha. Tem fogão, tem geladeira. Então, essa associação ela é difícil para a pessoa com autismo. E ainda mais quando essa pessoa com autismo tem ali associadas comorbidades, né? Por exemplo, DI, deficiência intelectual, tem o TDAH, que vai atrapalhar a atenção, também tem outras condições que podem também prejudicar, síndromes, paralisia cerebral. Esse tipo de comorbidade vai atrapalhar muito aí o desenvolvimento dessa criança. Então, quando vocês forem oferecer algo para a criança, ofereçam para ela contornar, para ela pintar, para ela colar, mais uma letra vazada, uma letra, por exemplo, de uma única cor, não vão colocar várias cores na letra, porque isso também vai confundir. Então, é muito importante que vocês percebam que tem que ser algo muito, muito visualmente acessível para ela, que facilite para ela a simulação do que é aquilo. Então, o que é a letra A? A letra A é uma letra que sobe, desce e corta. Pronto, é a letra A. Então, quando eu for fazer atividade com a criança, eu vou fazer na atividade, eu vou estar inserindo ali a pintura. Por exemplo, vamos pintar? Subiu, desceu. Eu posso usar o carrinho, por exemplo. Eu já usei muito carrinho, já brinquei muito de pista com as letras. Então, aí corta. Então, a criança já começa já a saber que aquela letra, além dela ter um contorno, ela também tem um perfil para iniciar a escrita dela, para se preparar, né, ali a escrita dela. Então, a gente já trabalha também esse movimento aqui. E aqui também você pode trabalhar, além de você trabalhar contorno, né, com canetinha, com os dedos, cotonete, etc., você pode trabalhar também dentro da questão ampla, motricidade ampla, que a gente vai ver depois. A criança pode andar em cima da letra, a criança pode pular em cima da letra, tá bom? Uma coisa muito comum, gente, na nossa prática pedagógica, isso, inclusive, quando eu também não sabia, antes de eu fazer o curso a especialização em autismo, né, e fazer a, o curso de alfabetização no autismo, eu fiz um curso com a doutora Deise Serra. Então, a doutora Deise Serra é referência no Brasil, né, em alfabetização de autismo. Ela é uma cientista, ela é pós-doutora. Então, a doutora Deise Serra trouxe para a gente ali, cientificamente comprovado de que o pontilhado atrapalha no processo de alfabetização e confunde, na verdade, aí aquela criança com autismo.
Então, por que que acontece isso, Liliane? Por que que eu não posso trabalhar pontilhado? Porque o pontilhado, ele vai trazer uma quebra aí do que de fato é a letra. Preste atenção. Você tem um pontinho, depois tem outro pontinho, outro pontinho. Você tem vários pontinhos. Primeiro, visualmente, você já confundiu a criança que tem um processamento sensorial alterado, porque ela vai ter dificuldade de selecionar parte de um todo. Lembra da teoria da coerência central? Nunca esqueça dessa teoria, tá, gente? Porque essa é a base para vocês aprenderem a alfabetizar, entenderem como alfabetizar a criança. Então, separar, selecionar partes de um todo. Então, partes. O ponto é uma parte, o outro ponto é outra parte, o outro ponto é outra parte. Imagina como vai ficar a cabeça da criança, que vai ter que pensar em vários pontinhos para poder montar uma letra. Então, o pontilhado já foi provado para o autista, ele não é aconselhado, mas também não é proibido, tá, gente? Então, se você tem uma experiência positiva, tudo bem, você pode continuar a utilizar. Mas se você quer aperfeiçoar a sua prática, então é importante que você entenda o que, que tem por trás de tudo isso, né? Qual é a base científica que orienta como você deve estar fazendo o processo de alfabetização. Tem uma pergunta aqui da Cíntia. E quanto ao uso de letra sombreada, pode ser utilizado? Essa é uma pergunta muito, muito bacana. Inclusive, teve uma pessoa que mandou mensagem para mim, me mandou uma foto, eu não lembro quem é, gente, mas mandou uma foto de uma atividade que ela estava usando, e a letra tinha muita sombra, muita sombra. Eram umas letras muito sombreadas. Eu acabei que, não fazendo a orientação para ela, eu acho que eu acabei não orientando essa pessoa. Eu vou até. Porque meu WhatsApp está tão cheio de mensagens que às vezes eu não consigo orientar, mas se ela estiver aqui e ela puder prestar atenção, eu vou voltar lá e vou fazer a orientação para ela também em outro momento. Mas a letra sombreada, ela não é aconselhada, porque também ela tem a necessidade de prestar atenção, a criança vai prestar atenção na sombra e na letra. Olha lá, visualmente. Dentro da análise do comportamento, a gente tem uma orientação, né? A ciência, a análise do comportamento, né? Ela nos orienta que a gente precisa, quando a gente tem que iniciar com fragmentos, ou seja, passos de ajuda. Então, passos de ajuda. Então, lembra daquela pirâmide que eu mostrei para você? Então, a gente tem uma base de ajuda ali, né? Que é ajuda total, aquela ajuda que a gente vai dar ali para a criança. A gente também vai diminuindo e vai gradativamente diminuindo esse suporte de ajuda. Então, quando a gente vai mostrar uma letra, a gente vai pedir para a criança, vai pedir, perguntar, que letra é essa? Aí a criança vai ter que responder. Quando a letra está sombreada, ela está desfocando ali o design da letra mesmo, né? O que realmente aquela letra representa. Então, já mudou visualmente ali a percepção da letra. Então, quando eu for mostrar para a criança a letra, por exemplo, A sombreada e a letra A sem sombra, a criança já ficou confusa. Para ela serão letras diferentes, porque ela vai focar em algum ponto ali que vai chamar mais a atenção dela. E outra coisa é o tipo de letra, gente. A letra que você vai trabalhar, eu até coloquei aqui do lado, aqui tem a letra, como é muito comum, né, o professor trabalhar, a letra bastão e a letra cursiva, né, que nem essa aqui é a letra de imprensa. Mas a letra cursiva. A letra cursiva, ela não é uma letra que é uma letra aconselhada. Vocês podem só desligar o microfone, aí eu já, por conta da gravação.
Aí você pode mandar pergunta aqui no chat que daqui a pouquinho eu respondo, tá bom? Então, a letra cursiva, ela não é uma letra recomendada para trabalhar a alfabetização de pessoas com autismo. Por quê? Porque a letra cursiva, ela é uma letra que exige ali muito mais esforço da parte do aprendente, da pessoa que está aprendendo. Então, vai dificultar ali a absorção a memória, né, dessa letra. Então, a gente não começa trabalhando todos os tipos de letra. Lembra, gente, vocês estão alfabetizando TEA, autismo. Esquece todo o conceito básico que vocês aprenderam de alfabetização de pessoas típicas. Aqui a gente está alfabetizando autista. A gente precisa ter todo um passo a passo, a gente precisa entender que eles têm a questão sensorial alterada, a questão também que vai impactar atencional, a questão atencional, que também vai impactar. Tudo bem, Cíntia? A questão que vai impactar, a questão atencional, né? Isso tudo vai ser algo, gente, que vai fazer a criança não prestar atenção. O que tem acontecido, que a gente percebe, é que as crianças elas estão na sala de aula, elas estão ali socializando, a escola tem um processo de socialização excelente, mas elas não estão aprendendo a ler. Elas até conhecem e nomeiam o alfabeto, mas elas não conseguem juntar os sons. Porque o juntar, por que isso? Porque o juntar é que vai exigir muita questão aí de coerência central, análise e síntese, vai exigir muita memória, memória auditiva, principalmente memória auditiva, memória visual, vai exigir a percepção visual, né? Porque ela vai ter que perceber qual que vem primeiro, o que vem depois, então, vai exigir lateralidade, que a gente ela vai ter que perceber a posição ali da letra, vai exigir noção de espacialidade. E olha só, porque uma letra tem que estar do ladinho da outra, e mais outra letra do ladinho, e aí você vai escrevendo e vai formando uma palavra, e tem que dar um espaço. Então, exige muito mais esforço para a pessoa. Então, é por isso que ela ainda não consegue juntar as sílabas. Então, nesse momento, qual é o nosso papel? É fazer com que ela conheça o alfabeto e que ela conheça, junto com o alfabeto, o som daquela letra. Então, a priori, a gente não está trabalhando ainda aqui o som da letra, a gente está trabalhando a letra, a gente não está trabalhando o som. Mas o que você pode fazer? Você pode unir o útil ao agradável. Então, a criança vai saber que a letra A, ela abre bem a boca. A. Então, sempre que você for mostrar aquela letra, você associa também ao formato da boca. Por isso que eu gosto de usar a metodologia fonética. Então, sempre atrelo aí, utilizo a metodologia fonética junto com a letrinha. Não faço ainda nenhum tipo de uso da letra cursiva. Nesse primeiro momento, aliás, eu não uso letra cursiva, tá, gente? Só bastão mesmo. Mas a criança, quando ela já vem da escola, às vezes ela faz a cursiva, aí eu deixo ela fazer, ela já sabe, ela gosta, aí eu não me importo. Mas eu não costumo estimular a letra cursiva, tá bom? Se vocês tiverem alguma pergunta até aqui, podem fazer aí no chat. Eu tenho um caso, gente, de um paciente que ele já sabe, tá? Já sabe ler, mas agora nós fizemos o planejamento dele. No planejamento dele foi detectado que ele agora nós precisamos trabalhar a escrita com ele. Então, agora eu vou trabalhar a escrita com ele. Aí sim, eu vou trabalhar vários tipos de letras. Aí eu coloquei no planejamento dele, mas ele já sabe ler, ele já aprendeu a ler, ele já conhece a letra bastão, ele escreve com a letra bastão e também já sabe até escrever com cursiva. Mas ele agora precisa saber ler
com outros tipos de letra. Por exemplo, essa letra de imprensa que eu botei aqui. É uma letra que ele ainda não sabe ler. Então, por isso que eu coloquei para ele aprender a vários outros tipos de letra, que ele pode encontrar num livro, por exemplo. Então, ele sabe ler com bastão e sabe ler com cursiva. Mas se ele olhar, por exemplo, esse Azinho que está aqui, ele não reconhece. Ele não consegue me dizer que é a letra A. Aí, agora, assim, nesse estágio, eu já começo a trabalhar com ele outros tipos de letra, mas já é um estágio que já está avançado. Então, nesse inicial, a gente não oferece ainda para a criança outros tipos de letra. A gente só vai oferecer a letra bastão. Tá bom? Então, bora passar aqui. O que mais que a gente vai trabalhar com a criança? A gente vai começar trabalhando também os encaixes de letras, associação e articulemas. Encaixar uma letra, eu vou trabalhar som, letra, vou trabalhar articulema, que a gente chama articulação da boca. Atividade de encaixe você pode trabalhar à vontade. Junto com a atividade de encaixe de letras, eu também gosto de trabalhar os números. Mas preste atenção, gente, eu estou falando aqui para vocês de uma forma geral. Isso aqui eu não trabalho numa sessão. Isso aqui leva um planejamento que às vezes vai requerer até meses. Então, o planejamento que eu separei para vocês, se vocês abrirem aí no grupo, ele é trimestral. É um planejamento para 3 meses. Então, tem o primeiro mês, a primeira semana, a segunda semana, que vem o encaixe de letras. Esse aqui seria a segunda semana, esse encaixe de letras. Seria para trabalhar já na segunda semana. Porque na primeira semana eu trabalhei com eles a coordenação motora, contornando as letras, com pincel, canetinha. Na segunda semana, agora eu estou trabalhando os encaixes de letras. E eu vou dar preferência aqui nessa segunda semana, para as letras do nome da criança. Aí eu começo trabalhando as letras do nome da criança. Vou trabalhar o encaixe das letras do nome da criança. E aí, se você também já quiser, também está trabalhando aí os números, você pode incluir no planejamento também os números. Então, na primeira semana, você pode trabalhar. Um dia você trabalha o encaixe da letra, no outro dia você trabalha o encaixe dos números. E até você já vai fazendo associação, né? Uma letra, duas letras. Então, você já começa a fazer associação letra-número. E trabalhar número e quantidade também com a criança. Aí, na terceira semana, a gente vai trabalhar o quê? Pareamento dessas letras. A gente já vai entrar com pareamento. E a gente vai dar preferência aí para parear as letras também do nome da criança. E esse pareamento das letras do nome da criança, a gente vai também fracionar. Então, vai ser, por exemplo, vamos imaginar, tá aqui, eu coloquei aqui, vamos imaginar que o nome dela seja, deixa eu passar aqui para vocês verem. O nome seja Arthur. Vamos imaginar que o nome seja Arthur. O nome da criança é Arthur. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou separar duas vogais desse nome. Ó, o A e o U. E vou fazer o pareamento dessas duas vogais apenas. Eu não vou fazer o pareamento de todas as letras. Entenderam? Então, eu vou fracionar, eu vou fazer o pareamento de duas letras. Ah, mas eu posso fazer o pareamento de todas as letras? Pode. Se você já sente que a criança já consegue, ela já tem um domínio, ela já tem um cognitivo já que ela pode fazer o pareamento das demais letras, aí você faz. Mas é aconselhado que você comece a dar preferência para apenas duas letras. E assim você segue o planejamento. O que a gente pode trabalhar também paralelo aí a esses encaixes de letra e pareamento de letra? A gente pode trabalhar aí os alinhavos. Os alinhavos, eles
apesar deles exigirem muito esforço também, né? Motor, visual, atenção. Algumas crianças você consegue trabalhar, outras não. Eu vou te falar, assim, quando eu vou trabalhar alinhavos, tem que estar associado a alguma atividade lúdica. Então, por exemplo, tem que estar associado a algo que a criança goste. Então, eu fiz uma atividade de alinhavo com o personagem do Sonic. Ele é apaixonado pelo Sonic, esse meu paciente. Então, o que que eu fiz? Eu fiz o molde, né, do desenho. Eu não tenho, senão eu não mandava foto para vocês, mas ele acabou levando, eu não fotografei. Mas aí eu fiz o molde no EVA. Então, nas partes mais, assim, nas principais partes do Sonic, né, eu furei, e aí eu pedi para ele fazer colocar foi o cadastro, né, foi o cadastro. E aí eu pedi para ele colocar, encaixar lá o cadastro que seria o, o buraquinho lá do Sonic. E aí foram lá, eu coloquei nas duas extremidades, coloquei nas mãos, né, dele, nas mãos, e coloquei nos pés. Então foram 4 pontinhos para ele poder fazer ali o encaixe. Foram só 4 pontinhos, mas ainda assim ele teve muita dificuldade. Então, eu tive que dar muito suporte para ele. Ou você pode fazer, se você for fazer, por exemplo, como está nesse exemplo aqui na letra, pode fazer letra EVA, na letra EVA, e você pode fazer, diminuir a quantidade de pontos, pode fazer só os pontos na extremidade também. Faz um ponto na ponta, que aí vai lá no sobe, né, na ponta, aí lá na outra ponta, o outro pontinho, no desce, outro ponto. Então, faz, na verdade, 3 pontos, faz em formato de triângulo, né? 3 pontos. Mas ele vai ser mais ou menos assim, né? Diminuir a quantidade de pontos, aí a criança pode fazer aí o encaixe dos alinhados. Deixa eu passar aqui. Aí, se você for olhar lá no planejamento que está lá no grupo, na quarta semana, eu coloquei lá para vocês fazerem a manutenção do programa. O que é isso? Manter o que já está no planejamento. Você vai manter e vai fazer uma avaliação, vai avaliar se a criança está realmente conseguindo. Aí, isso tudo fechou o mês. Aí, vamos para o segundo mês. Segundo mês, você vai preparar. Aí, eu coloquei como sugestão um circuito motor, né, onde a criança vai fazer ali, a criança pode fazer, pode pular nas letras, ou você pode fazer um circuito com a classe toda. Aí você vai fazer circuitos que envolvam aí as letras. Então, eu coloquei aqui para você pular na letra correspondentes, utilizando plaquinhas. Se a criança, por exemplo, não quiser pular, ou não souber pular, ou não tiver como você fazer uma atividade motora, você pode substituir pela mesa, né? Fazendo na mesa. E aí, na mesa, você utiliza, em vez de utilizar o papel comum, utiliza a cartolina ou aquelas folhas, ou as folhas A3, que é aquelas folhas maiores. Então, aqui, esse próximo período aqui do planejamento seria só para você fazer aí o treino motor com a criança. E aí seria o mês todo de atividades com treino motor. No terceiro mês, né, que eu coloquei lá no modelo que eu postei no grupo, seria a aplicação aí de atividades de avaliação. Então, seria a atividade avaliativa. Então, quais são as atividades que você vai preparar para a criança para avaliá-la? O que você vai preparar para avaliar? Qual é o tipo de atividade que você vai usar para avaliar? Você vai aplicar atividades tradicionais, você vai aplicar atividades motoras. Então, quais são as atividades que você vai usar? Eu vou
vou voltar lá no planejamento, deixa eu só sair daqui para vocês entenderem o que é que eu estou falando. Vou abrir o planejamento aqui para vocês, espera aí. Isso aqui é só uma sugestão. Aí as atividades, vocês podem utilizar atividades que vocês se sentirem mais seguras. Vou abrir aqui. Ó, aqui nesse planejamento, esse que eu mandei para vocês, esse aqui é o modelo, ele também está no Word, vocês podem alterar depois, se vocês quiserem. Ele tem aqui, ensinar o alfabeto, método fônico e o nome da criança. O objetivo aqui seria ensinar o alfabeto e o nome da criança. Aí aqui tem algumas orientações, né? Dar instrução, propiciar um momento lúdico antes de oferecer, organizar a mesa, né, com garrafa, água, enfim, que a criança for necessitar, e o tempo estimado da atividade é duração de 34 minutos. Aí, o que acontece? A criança pode não ter esses 34 minutos aqui para fazer, e ela tem que ter no mínimo 9 minutos ali para fazer a atividade. Então, você pode oferecer para ela uma atividade para ela fazer, que você consiga, no mínimo, a atenção dela aí por 9 minutos, fazendo a atividade. Aí, o primeiro mês, aí você vai fazer atividade de contorno das letras, aí pincel, lápis, canetinha. Na primeira semana, né? Na segunda semana, aí já tem uma sugestão assim de encaixe de letras, as letras do próprio nome. Aí aqui você vai trabalhar e você pode usar atividades variadas para encaixar letras. Só lembrando que você tem aqui que tomar cuidado para não oferecer muitas letras, no máximo 2 letras. Terceira semana, pareamento, né? Aparelhamento de letras. Na quarta semana, você vai só fazer a avaliação. Vai fazer a avaliação se ela aprendeu. É importante saber se ela aprendeu, se ela assimilou, se ela conhece, se ela não conhece as letras. No segundo mês, você vai apresentar para ela ali a atividade de motoras, onde ela vai fazer ali, dentro dessa proposta, para aprender o alfabeto, por exemplo, ou para juntar as letras do alfabeto, por exemplo, ela já está nessa fase de juntar as letras, já sabe o alfabeto. Então, nesse caso, aí você vai fazer atividades motoras, onde ela tem que, por exemplo, pular numa sílaba. A palavra, por exemplo, bola. A bó, ela pula no bó e depois pula no lá. Bola. Então, ela vai pular 2 vezes. E aí, aí você trabalha a segmentação silábica com a criança. Aí tem várias atividades, fazer circuito, pedir para a criança jogar uma bola. Então, você pode usar a sua criatividade para fazer atividade aí com ela. Segunda semana, treino de mesa. Aí aqui vai entrar aí a escrita, né, de cada letra. Aqui, no caso, sugerir também os números, né, que você pode trabalhar os números também aqui nesse período, junto com a letra. Na terceira semana vai entrar a fixação da atividade também, de tudo que você já trabalhou, você vai fazer exames, atividades aí de fixação. Na quarta semana você faz a avaliação, vai aplicando atividades avaliativas, vai avaliando aí como se a criança está aprendendo. E no terceiro mês, aí você vai aplicar também os instrumentos. Você pode voltar a aplicar o IA, você pode aplicar o IPPL, você pode aplicar o PEPR. Aí você tem os instrumentos que você pode aplicar para você poder ter uma devolutiva, dar uma devolutiva trimestral para os pais. Esse aqui, gente, tem um critério de ajuda. Como você pode ajudar a criança? Você pode dizer para ela fazer igual, que é uma chama de ajuda ecoica. Você pode dizer para ela, perguntar, por exemplo, se ela entendeu, e ela vai responder sim ou não, que é ajuda intraverbal. Ajuda textual, que é você escrever o que a pessoa tem que fazer. E a independente é que ela não vai necessitar de nenhuma ajuda. Qual é o nosso objetivo
aqui na nossa terapia, é que a criança seja independente, que ela consiga ler e escrever independente. Então, para chegar nesse independente, a gente precisa de passar por várias etapas aqui do nível de ajuda. Então, a gente precisa falar, a gente precisa perguntar, a gente precisa escrever. Então, é uma etapa que vai ser longa para a criança poder aprender a ler e escrever, que vai exigir esforço da família, da escola. E aí você vai anotando, vai registrando a evolução da criança. Tem uma sugestão aqui, a primeira semana, que a gente chama de manutenção, por exemplo, fiz a primeira semana, eu coloquei lá que eu vou trabalhar com a criança o alfabeto. Mas eu vou trabalhar só as consoantes. Aí eu vou fazer 4 dias de acompanhamento. Desculpa, gente. Eu vou fazer 4 dias de acompanhamento. Durante 4 dias, eu vou acompanhar, eu vou verificar se realmente ela está aprendendo o alfabeto. Se realmente aprendeu as consoantes que eu quero que ela aprenda. Que tem lá no outro programa do modelo fônico, que eu mandei para vocês também, lá tem como vocês podem, quais são as consoantes que vocês podem começar trabalhando. Então, durante 4 dias, eu vou reforçar aquelas consoantes que eu já trabalhei. Aí, segunda semana, 3 dias. Terceira semana, 2 dias. E quarta semana, 1 dia de acompanhamento. Então, eu vou reduzindo a quantidade de acompanhamentos. E assim eu encerro o planejamento da criança. Esse aqui é um planejamento trimestral, né? Eu falei para vocês. Mas é só um modelo, vocês podem adaptar da forma que vocês querem. Sair daqui. Eu vou só encerrar aqui a gravação para vocês fazerem as perguntas, tá, gente? Porque a gente já está com quase 1 hora. Deixa eu só encerrar aqui a gravação, senão o vídeo não. Só um pouquinho.